Bora. Bom, pessoal, bom dia então a todos. Bom, aí desculpa aí pelos transtornos aí, turma, porque a questão da aula presencial aí é com a escola, certo? Se vocês tiveram um contratempo aí, é, aqui a gente recebe os cronogramas antecipados, né? Então aqui a gente, em parceria com a escola, organiza o cronograma, só que infelizmente aí nem não tem como aí cumpri-lo, alguns contratempos, alguns problemas aí, natural aí, tá bom? Não se preocupe, a gente vai ter a nossa web aula normal. Essa é de tecnologia mecânica, só para avisar vocês, na semana que vem a gente tem a nossa última web aula, certo? Para aqueles que ainda não tiveram ainda a oportunidade de terminar, né? Aproveita aí o tempo aí. E hoje então, pessoal, vou falar aí de mais um assunto, né, da área de tecnologia mecânica, que é o ensaio dos materiais, né? Então, muitas empresas principalmente empresas de base, né, indústrias de base, de fundição aí, metalurgia, siderurgia, utiliza muito esses ensaios, né, para poder verificar ali, por exemplo, se os seus produtos estão adequados, né, conforme norma e conforme também pedido de clientes, né, pedido do cliente final, né, está dentro ali das especificações, por exemplo, de tensão, níveis de tensão, né, faz testes de tração, enfim, vários testes, né, de dureza, para ver se está dentro do nível de conformidade. Então, antes de iniciar, pessoal, passar um vídeo aí da indústria, a gente inicia logo em seguida. O gasóleo vai entrar por esse duto com o catalisador e a reação vai acontecer a uns 500 graus Celsius. Vocês não têm noção de como tá quente aqui. As moléculas vão ser quebradas, vai ficar uns 6 a 12 átomos de carbono por molécula, vai ser formado o chamado nafta de craqueamento. Uma curiosidade bacana é que como o catalisador está nessa forma de pó, entrando lá dentro rápido, em alta temperatura, ele acaba funcionando como uma espécie de uma lixa. Então eles têm que revestir tudo com uma espécie de cerâmica refratária, parecida com o que tem dentro de forno de pizza. E para saber se tudo isso está funcionando, as coisas são pintadas de verde com uma tinta termocrômica. Quando está na temperatura certa, ela permanece verde. Se estiver muito quente, ela fica branca. Como aqui a gente está bem na entrada, onde é bem mais quente, dá para ver um pouquinho do branco. Olha que legal. E agora a gente já tem tudo que precisa para fazer a gasolina. A nafta da destilação direta, que saiu lá da primeira destilação, e a nafta do craqueamento. Só que antes de virar gasolina, a gente vai ter que tirar uma coisa daqui. O petróleo tem uma quantidade razoável de enxofre, que quando é queimado, libera dióxido e trióxido de enxofre. Além disso, esse enxofre aumenta a quantidade de fumaça emitida pelos motores e ainda pode danificar vários componentes internos. Por causa disso, nessa etapa de tratamento da gasolina, o principal objetivo é tirar o enxofre. Isso vai ser feito a uma temperatura de uns 300 graus Celsius e uma pressão de umas 20 vezes a pressão atmosférica. No processo, eles também vão usar gás hidrogênio e o catalisador, que dessa vez vai ser alumina recoberta com algum outro metal, como cobalto ou molibdênio. O interessante é que o hidrogênio também é produzido aqui, a partir de uma mistura de gás natural com água, numa reação que chega a mais ou menos 870 graus Celsius. Daria tranquilo para derreter alumínio. No final do processo de remoção do enxofre, as diferentes partes da gasolina que vieram da destilação direta e do craqueamento podem finalmente ser misturadas. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Bom, então, né, pessoal, muitas indústrias, né, a gente vai ter esses laboratórios, né, os laboratórios de metrologia para controle de qualidade, né, dentro deles também a gente vai ter uma parte de ensaios, né, para verificar se esses materiais a gente utiliza, né, não só da siderurgia, mas na indústria em geral, se determinados materiais estão conforme ali as propriedades de projeto, né, obtidas em projeto. Então, o que vem a ser esses ensaios, né? Então, eles são métodos empregados para determinar as características, né? As propriedades, o comportamento dos materiais de engenharia, né? Então, como tensão de tração, de compressão,
dureza, né? Enfim, algumas características aí dos meus materiais, né? Então, para isso, eu preciso padronizar esses ensaios, né? Então, existem normas, né? Normas aí que vão reger a padronização desses ensaios, para que esteja, então, né, uma linguagem, para que padronize uma linguagem comum entre fornecedor e usuário. Então, vão ser testes, né? Pode compreender testes, cálculos, gráficos e consultas a tabelas, então, em conformidade com essas normas técnicas, né? Bom, então, pessoal, quanto à integridade geométrica e dimensional do meu material, esses ensaios podem se dividir em destrutivos e não destrutivos. Os destrutivos, né, vão provocar a inutilização parcial ou total da peça. Então, para fazer esse ensaio, eu não preciso usar todo o meu material. Eu posso retirar, então, amostras desse meu material ali, né? E amostras ali padronizadas e fazer esses testes, como por exemplo, teste de tração, de compressão, de dureza, de flexão, fadiga, impacto, fluência e torção, né? Então, por exemplo, aí, né? Já viu o ensaio de tração ali? Deixa eu só ver aqui se tem um, ver se tem um. Só um minutinho, pessoal. Passar aqui. Tem um ensaio de fadiga, por exemplo, ensaio de fadiga, por exemplo, de asa de avião, né? Então, aqui, ó. Esse mostra aqui, ó. Aqui é um exemplo, ó. Então, como vocês podem ver aí, né, pessoal, esse ensaio, por exemplo, de fadiga, ele pode ser ou não destrutivo, né? Mas principalmente no avião aí, né, a gente pode não perceber, mas, por exemplo, no momento de turbulência, essas asas batem como se fosse a asa de pássaro mesmo. Até porque tem que ter uma certa maleabilidade, porque se for extremamente rígido, o que pode acontecer numa turbulência, simplesmente ele não ter esse poder de absorção de impacto, o que acontece? O avião vai se desmanchar tudo e cair. Então, essa questão de absorção, a asa do avião tem que ser um pouco maleável nessa questão. Então, ele praticamente bate como se fosse uma asa mesmo de pássaro, né? Então, a gente não percebe ali quando está voando, mas faz esse movimento ali. Quase não é perceptível, mas é necessário por questão, por exemplo, do avião ter sustentabilidade no ar, senão ele pode vir então a se desmanchar, né? Vamos dizer, praticamente cai tudo ali, desmancha tudo. Outro tipo de ensaio que a gente tem, pessoal, não destrutivo, né? Ou seja, a peça então não passa por uma inutilização, né? Você pode utilizar ali, por exemplo, líquidos penetrantes, raio-x, né? Raios gama, ultrassom em partículas magnéticas. Por exemplo, a Lamborghini, para verificar, por exemplo, a integridade por dentro dos seus motores, ela utiliza então como se fosse uma câmera ali aquelas câmeras para fazer, por exemplo, endoscopia, utiliza então essas câmeras por dentro ali para verificar se está tudo dentro do padrão, né? Se não tem nenhum tipo de trinca, se está tudo integrado ali, se está tudo sem nenhuma avaria ou nenhum problema, né? Então, deu um controle de qualidade, por exemplo, do motor, né? Então, isso é uma forma de fazer um ensaio não destrutivo, né?
Por exemplo, líquidos penetrantes ali para verificar, por exemplo, se tem trinca, né? Uma trinca superficial, uma trinca interna. O raio-x também para verificar mais por dentro da peça. O ultrassom também verifica se tem alguma imperfeição dentro da minha peça ali, né? E também como as partículas magnéticas, para verificar aí de forma qualitativa. Não tem como eu fazer isso de forma quantitativa. E também, pessoal, o ensaio ele pode também ser classificado quanto à velocidade de aplicação da carga. Então, ensaios estáticos, né, quando a carga é aplicada de forma bem lenta mesmo, então é bem lento mesmo, e os ensaios dinâmicos, ou seja, já é de forma rápida e cíclica. Então, por exemplo, aquele ali da asa, né, é um ensaio, por exemplo, dinâmico, de forma cíclica, né, para verificar, por exemplo, fadiga, né, ver o quanto meu material resiste a uma fadiga que, no caso, é um de ciclos, né. Bom, então, pessoal, sobre os ensaios destrutivos, então é fundamental a gente conhecer então o comportamento do material de trabalho e suas propriedades mecânicas, nas mais variadas condições de aplicação. Então, essas condições podem ser de temperatura, tipo de carga, né? Pode ser temperaturas extremas, né? Ou cargas que podem ser estáticas ou dinâmicas, né? Que vão oscilando ao longo do tempo, frequência de aplicação, né? Então, a- se é frequentemente utilizado por desgaste, né? Conformabilidade, entre outras características ou condições. Então, para que se possa prever o comportamento do meu material em condições de trabalho, então eu preciso obter os parâmetros de comportamento. E eu obtenho esses parâmetros de comportamento pelos ensaios mecânicos destrutivos, né? Deixa eu só mostrar outros ensaios aqui para vocês, pessoal. Rapidinho. Ver se som. Então, tração, impacto. Vou falar de cada um deles aí, vou mostrar aqui, ó. Também tem um de flexão, ó. Geralmente, ó, eles utilizam em materiais normais e também muito em concreto, ó. Vou mostrar aqui o de concreto. Então, ali, pessoal, eles fazem então para verificar realmente se até quanto, por exemplo, o meu concreto aguenta, né, sem trincar, sem ter nenhuma. Por isso que é para verificar esses parâmetros, né? Bom, esse ensaio de tração, pessoal, ele é um dos mais importantes utilizados na indústria para caracterização mecânica devido à sua alta reprodutividade. Então, é fácil de se reproduzir esse ensaio e é de fácil execução, né? E as máquinas geralmente são mais, apesar de ter que ter toda uma questão de chumbagem, né? Que você tem que ancorar ela no chão, tem que nivelar, né? Mas ela é de fácil execução. E ela é utilizada como teste, por exemplo, para controle, né, das especificações da entrada de matéria-prima. Então, por exemplo, eu preciso saber, por exemplo, uma estrutura, eu vou fazer um prédio em estrutura metálica, eu preciso saber
se as vigas que eu vou utilizar, ela está dentro dos parâmetros que eu coloquei em projeto, né? Então, eu tenho que pegar uma amostra desse material, né, dessas vigas, verificar se elas estão de acordo ou não. Caso contrário, ou rejeita essa matéria-prima, ou tem que, né, fazer um jeito de ou reaproveitar para alguma outra coisa, ou simplesmente rejeitar, ou comprar outras, né, adquirir novas matérias para poder adequar o meu projeto. Então, tem que ser muito bem pensado, né, nessa questão para comprar a matéria-prima correta, né. Então, pessoal, o ensaio de tração, ele tem forte influência, por exemplo, na temperatura, né? Então, dependendo da temperatura, a tração ali no meu material, no meu metal, vai ser bem diferente o seu comportamento, né? Também pela velocidade de deformação, pela anisotropia do metal, do material, pelo tamanho de grão, pela porcentagem de impurezas, bem como pelas condições ambientais. Aqui, pessoal, anisotropia do material e tamanho de grão é mais para o pessoal aí que for mesmo para a área de engenharia, na área de ciência dos materiais, mas é uma coisa bem específica mesmo, na área de fundição, quando resfria, não vou entrar em detalhes nisso, não. Bom, só para saber aí que isso aí existe, né? Bom, então aí como é que se faz, pessoal, esse ensaio de tração? Então eu preciso aplicar uma carga que é uniaxial, ou seja, ela só é em um sentido crescente, né? Isso, geralmente um para cima e outro para baixo ali, ou geralmente um fica fixo e o outro se move, até a ruptura. Esse corpo aqui de teste, pessoal, ele é padronizado. Tem uma norma que rege o tamanho, por exemplo, aqui desse comprimento, o diâmetro, né? O tanto que tem que ser enroscado ali para poder então fazer esse ensaio. E paramos então com velocidade e temperatura da realização do ensaio, as dimensões também do corpo são padronizadas por meio de norma adotada. Então tem que ser em ambiente com temperatura controlada, também a velocidade, como eu vou aplicar a carga também não pode ser nem tão rápido nem muito devagar, tem que ser uma velocidade ali que é estabelecida em norma e sempre constante, né, para poder então caracterizar de forma correta o meu material. Bom, e nesse ensaio de tração, pessoal, eu vou medir a variação no comprimento como função da carga trativa. Então, à medida que eu vou, vamos dizer assim, esticando o meu material, ele vai ter duas fases, uma chamada fase elástica. O que que é essa fase elástica? Essa fase elástica, no momento que eu, por exemplo, tirar a força, esse material ele vai tender a voltar ao normal. Vamos dizer assim, ele vai ter uma fase que ele vai ficar elástico e se eu retirar essa força, ele volta ao normal, né? Então isso chama região elástica. Aí no momento que ele começa a deformar aí de forma permanente, aí chama de fase plástica. O que que vem a ser isso? Então agora o meu material, quando entra nessa região plástica, ele não volta mais ao normal, ele já fica deformado. Aí você vai aplicando mais força até chegar ao momento de ruptura. Chegou no momento de ruptura, é o máximo de força que aquele meu material consegue, vamos dizer assim, aguentar, né? Então ali ele chega na ruptura. Então, aqui, ó, vamos dizer, essa fase linear, então, aqui que eu tenho no meu gráfico, é a chamada fase elástica. É no momento que elas começam a se deformar, então, de forma permanente, né? Não volta mais ao, vamos dizer assim, ao normal. Então, é a chamada fase plástica. E ela vai ocorrer, então, até quando tem a minha ruptura aqui. Aí já não tem mais nenhuma detecção de força, porque rompeu o meu material. Bom, então, aqui, pessoal, eu utilizo, então, para determinar um gráfico da força pelo tamanho, né? Variação do tamanho do comprimento, que é em metro e em newtons, né? Então, metro aqui para o comprimento e newton aqui é a força. E esses resultados são transformados, então, em gráfico tensão e deformação de engenharia. Então, a partir daqui, eu consigo determinar a tensão e a deformação, né? Epsilon aqui, que é delta L sobre L, que é normatizado aí, que é a variação em proporção. Então, esse levantamento da curva tensão de tração pela deformação sofrida pelo corpo, então ele vai constituir então aí o meu resultado do teste. Então, a deformação ela é proporcional à carga se esta não exceder a tensão que compreende o limite elástico. Então, ela é conhecida como lei de Hooke, que é essa área aqui, que é a região elástica, né? Ela é a tensão proporcional à deformação. Você pode ver que ela age aqui de forma linear, né?
E depois que ela passa, né, de uma certa da região linear, então ela começa pela deformação plástica. Então vai dar uma variada, dar uma crescida até chegar numa tensão máxima, onde ela diminui e chega à ruptura, né? Então aí aqui eu caracterizei o meu ensaio de tração do meu material. Então, obviamente, materiais, vamos dizer assim, mais moles, mais maleáveis, ela vai ter uma região elástica maior, enquanto que os materiais mais ditos frágeis, que se quebram de forma rápida, vai ter uma região elástica bem pequena e a ruptura vai acontecer bem mais cedo. Então, a ruptura ocorre de uma forma bem mais rápida. Então, isso vai determinar essas características. O outro ensaio que a gente tem, pessoal, é o ensaio de compressão. Onde eu vou, ao invés de agora aplicar uma carga de tração, em que as forças vão estar se divergindo, uma está para cima, uma para cima, outra para baixo, elas agora vão convergir, ou seja, elas vão estar no mesmo, em sentidos, mesmo sentido aqui, ó, de forma então que eu vou comprimir o meu material. Então eu vou comprimir ele. Então, em termos mecânicos, é o mesmo princípio, né? Então, à medida que o meu corpo ele é comprimido, a altura então ela vai ser reduzida e a seção transversal então ela vai aumentar. Então, ela vai gerar tipo essa, vamos dizer assim, essa barriga, né? Então, não é o termo mais adequado, gera essa barriga até chegar ao rompimento. Então, o rompimento agora vai de dentro para fora, né? Então, se é um material mais dúctil, ele vai como estender a romper mais devagar. Se é um material frágil, ele já vai propagar um pouquinho menos do centro e irradiar mais para fora. Então, já tende até a trinca ali mais para o lado de fora. Bom, então a compressão direta ou indireta em conformação de metais, ela é muito mais comum do que operações envolvendo a tração, né? Bom, como por exemplo, a laminação e a extrusão, né, são um exemplo de processo de manufatura que envolve compressão. Então, por exemplo, essas panelas que a gente tem ali, a gente de certa forma comprime, faz uma conformação de compressão ali, por exemplo, de uma chapa. Dependendo da forma como aplica a força, pode gerar algumas trincas, aí. Então, alguma coisa que eu tenho que regular, por exemplo, na compressão, de forma que não gere trincas nem na laminação, né? Que a laminação é quando eu tenho uma chapa mais grossa, eu tenho que afinar ela. Eu passo então por rolos ali, né? Então aquele rolo também não posso comprimir demais, que eu posso gerar trinca no meu final. Aí eu vou gerar uma chapa, é, vou gerar ali uma chapa com trincas ou até mais fragilizada do que anteriormente. Então aí depois eu passo por outros processos de transformação ali, né? Para dar melhores características ali, por exemplo, na minha chapa. Bom, então aqui, pessoal, tem uma comparação entre ensaio de tração e compressão para o ferro fundido cinzento, né? Então, o meu ferro fundido cinzento, ele é muito mais frágil para tração do que para compressão, ou seja, ele aguenta muito a compressão e aguenta pouca tração. Por exemplo, um ferro fundido utilizado nos blocos de motores. Os blocos de motores têm uma grande taxa de compressão. Então, para compressão, beleza, um bom material. Agora, para tração, ele não é tão bom. É, outra, outra justificativa, por exemplo, é no chamado concreto armado, né? Um concreto ali que tem vergalhões. O concreto, ele é muito bom para comprimir, então você consegue comprimir ali, ele aguenta bem cargas de compressão, porém ele não aguenta carga de tração. Então, por exemplo, a gente sabe que numa ponte ali, né, a gente tem carga de compressão, né, que são carros ali, caminhões, né, peso que passa sobre aquela ponte com o concreto, e porém vai ter tração, uma vez que essa ponte vai estar ligada ali a dois extremos, ela vai gerar uma tração, uma vez que comprime vai gerar uma tração. Então, para o que o meu concreto não aguenta de tração, eu coloco o vergalhão, né? As vigas de ferro ali, que justamente ela é boa para tração, elas aguentam tração. Então, isso eu faço uma união dos melhores do mundo, o melhor dos dois mundos, né? Então, eu tenho a compressão que o meu concreto aceita bem, e assim como as vergalhões de aço, eles são bons ali em resistir à tração. Então, une-se os dois, por isso tem um concreto armado, né? Que ele aguenta faz essa união para compressão e tração, né?
E também, pessoal, só falando que o ensaio de compressão também é influenciado pelas mesmas variáveis do ensaio de tração. Então, como por exemplo, velocidade, como eu faço a compressão, temperatura, entre outros aí. Bom, o ensaio de flexão, pessoal, é quando eu for testar a resistência de materiais utilizando uma configuração em um corpo de prova. Então, cuja seção transversal ela pode ser retangular e ela é posicionada entre dois suportes. Então, tem uma viga, né, ou uma chapa, coloco o apoio em uma distância entre os dois ali definida. Posso colocar então ali um corpo de prova no meio, ou se não, dois equidistantes ali, né? Então tem uma distância tal do meu apoio e outra distância igual ali, ó. Então eu faço ali de forma a fazer de forma que eu consigo fazer uma flexão nessa minha chapa ou numa viga para verificar se também atende a parâmetros de projeto, né? E esse ensaio, pessoal, ele é indicado para os materiais duros e frágeis, né? Ou seja, por exemplo, cerâmicas, né? Que apresentam elasticidade sem plasticidade, ou seja, praticamente ela tem uma fase elástica e praticamente se rompe, não tem muito, além de ser pequena a fase elástica, a fase plástica praticamente não existe. Então, passou a fase elástica, já praticamente rompe ali, né? Então elas não respondem bem a um ensaio de tração. Então toda cerâmica que você colocar ali, um corpo de prova de cerâmica, que você colocar no ensaio de tração, rapidamente ele já vai praticamente fraturar. Então eu preciso fazer esse ensaio de flexão geralmente nesses materiais ditos duros e frágeis, né? E também pode ser em função de problemas na preparação do corpo de prova. Então é mais difícil, por exemplo, você preparar um corpo de prova de cerâmica, que é mais difícil de você fazer aqueles entalhes, né? Que é aquele arredondamento, fazer a parte arredondada ali, o rosqueamento. É mais difícil, né? Já que são materiais mais difíceis de se manipular, né? Então, esses materiais frágeis vão se deformar elasticamente até a iminência de fratura. Então, a partir dali, eu consigo verificar ali esse comportamento, por exemplo, de início de fratura e tentar, então, quantificar, né, o quanto ele atende, por exemplo, de flexão, entre outros componentes dos parâmetros aí. E essa falha, então, ocorre porque o limite de resistência à tração das fibras externas do corpo é ultrapassado. Então, a fibra externa ali ultrapassa, então ocorre essa falha, né? Então, isso vai resultar na chamada clivagem, que é um modo de falha que ela é associada a cerâmicas e metais aplicados em baixas temperaturas de trabalho em que ocorre então a separação ao longo de determinados planos cristalográficos em vez de escorregamento. Então, o valor de resistência derivado do ensaio de flexão é denominado de resistência à ruptura transversal ou resistência à flexão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, o Titanic, no começo, né, quando teve o acidente, acreditou ali que o metal ali do navio, né? A chapa ali do navio foi submetida a uma temperatura muito baixa e no que bateu no iceberg se fraturou. É, depois fizeram estudos, né? Fizeram estudos pegaram algumas, vamos dizer assim, algumas amostras, né? Desse metal que foi utilizado e mesmo embaixo, na mesma temperatura, não falhou, né? E o que que aconteceu então? Eles viram que antes do navio ser inaugurado, o navio teve uma espécie de incêndio. Um incêndio na das salas que ficava, por exemplo, os carvões ali, né? O carvão, já que o Titanic na época era movido motor a vapor, né? Então precisava ser alimentado por carvão. E os carvões naquela época eram extremamente inflamáveis. Então o que aconteceu ali, que onde teve, por exemplo, o impacto do iceberg no metal, o carvão ali entrou em combustão, teve uma temperatura muito alta e isso então fragilizou o meu material, fragilizou o metal. Então o metal já saiu zarpou, né? O navio zarpou já com esse problema. E isso nem foi, isso vamos dizer assim, de certa forma foi omitido. Veio depois a
e até pouco tempo, coisas de 15 anos atrás, pra você ver, o acidente já tem mais de 100 anos e até hoje o pessoal ainda consegue fazer aí a perícia, né, por exemplo, no acidente para verificar de fato o que ocorreu. Isso aí foi documentado, isso aí de fato ocorreu, né? Eles pegaram documentos e viram que teve realmente esse incêndio que fragilizou, e principalmente fragilizou ali a área do metal onde veio então a colidir ali com o iceberg e teve todo o acidente aí já é conhecido, né? Bom, então, voltando aí, né, pessoal, o valor de resistência, então, derivado do ensaio de flexão, ele é denominado de resistência à ruptura, né, transversal ou resistência à flexão. E os resultados, então, do ensaio de flexão podem variar com a temperatura, a velocidade de aplicação da carga, os defeitos superficiais e as características microscópicas e com a geometria da seção transversal do corpo de prova. Então, tem muitas variáveis a serem cuidadas aí nessa questão do ensaio de flexão. E ele pode ser empregado também em alguns materiais não frágeis, como os polímeros termoplásticos. E nesse caso, né, devido ao meu material ser suscetível a se deformar, em vez de se romper ou fraturar, a resistência à flexão não é determinada com base na falha do corpo de prova, uma vez que ele vai se deformar até se deformar mais, vamos dizer assim, uma flexibilidade, né? Uma vez que ele é bem maleável, esses polímeros, né? Então nem vai, pode ser que nem falhe, vai se deformar, mas nunca vai fraturar ali de fato, né? Então ele nunca vai ser determinado com base nessa falha, vai ter outros parâmetros aí. Então, ao invés de utilizar esse da fratura, chegar à fratura e romper, utiliza-se o nível de deflexão, ou seja, o tanto que ele vai fletir ali, né? O tanto que gera aquela barriga ali, né? Que chama de deflexão, tanto que ela vai fazer esse abaulamento aí no ensaio, né? Bom, o ensaio de torção, pessoal, a ação, então, de cisalhamento, né, ele é utilizado em operações de corte, né? Então, como, por exemplo, o puncionamento de chapas metálicas, né? Então, onde vem um punção ali, corta, então, uma chapa, né? E na usinagem, né, que vai também ocorrer a remoção de material pela deformação de cisalhamento. Então, vem um material de corte ali e vai cortar o meu material, onde faz a remoção de material. Então, isso é, é uma operação de cisalhamento, né? Cisalhamento é cortar, né? E esse cisalhamento, pessoal, ele é importante elemento de fixação. Então, por exemplo, rebites e parafusos, né? Então, por exemplo, eu tenho um parafuso que une duas chapas, né? Geralmente ali, né? O parafuso une de forma, por exemplo, se eu tiver forças opostas, o parafuso evita, por exemplo, de separar ali as chapas, né? Então, de certa forma, essa chapa que estão em forças contrárias tende a fazer o que com o meu material? Tende a cisalhar, ou seja, cortar o meu metal. Então, o meu rebite, o meu parafuso tem que ter essa propriedade, segurar, vamos dizer assim, segurar essas forças contrárias, de unir as chapas ali e não ter essa questão do cisalhamento. E o ensaio de torção, então, eu vou obter a tensão e a deformação de cisalhamento de um material, consistindo, então, na submissão de um corpo de prova, geralmente cilíndrico, né, que é o corpo de prova ele é cilíndrico, maciço ou tubular, né, de paredes finas a um torque. Então, ali eu vou gerar um torque ali, né, e aqui, então, eu gero o meu ângulo de torção e eu também estabeleço ali os parâmetros de cisalhamento, né, como tensão de cisalhamento e a deformação. Então, essa curva tensão, deformação, cisalhamento vai fornecer resultados importantes, como limite de escoamento ao cisalhamento, limite de resistência ao cisalhamento, o módulo de elasticidade transversal ou o módulo de cisalhamento, que é o G, que é o outro de tração é o E, né? Então, esses resultados são fortemente influenciados, como também temperatura, velocidade de deformação, tamanho de grão, porcentagem de impurezas, tratamento térmico, anisotropia do material e condições ambientais do ensaio. Então, todas essas variáveis têm que ser muito bem controladas ao se fazer, por exemplo, um ensaio de torção. Desculpa aí, pessoal. Bom, o ensaio de dureza, né, é a dureza então de um material, ela vai ser definida então como a resistência a uma deformação plástica localizada
a uma indentação ou impressão permanente, né? Então, geralmente a gente coloca ali um material bem duro mesmo ali, geralmente tungstênio ou diamante, para poder fazer tipo uma impressão. Essa impressão determina então a dureza de um material. Então, um material com boa dureza, geralmente ele é resistente ao riscamento e ao desgaste. E para muitas aplicações de engenharia, então, a gente inclui muitas ferramentas utilizadas em fabricação. Então, por exemplo, o metal duro, o diamante, é bom ali para fazer corte, para usinagem, né? Então, por exemplo, a pastilha de metal duro tem que ser mais dura do que o material a ser usinado, senão ele que vai desgastar e não o meu material que eu quero usinar. Bom, qualitativamente a gente tem aí a escala Mohs, né? Então ela é construída unicamente em função da habilidade de um material riscar o outro material mais dúctil, variando de 1 para o talco, que tem menor dureza da escala, até 10 para o diamante, que é o de maior dureza. Então esses ensaios de dureza são realizados com maior frequência que qualquer outro ensaio destrutivo, em função dos baixos custos, rapidez e conveniência, e geração de apenas uma pequena impressão. Então, tem uma variedade de ensaio de dureza devido à diferença de valores encontrados em diferentes materiais, em que cada tipo de ensaio, então, ele é mais apropriado para determinada faixa de dureza. Então, a gente tem um corpo de prova que é esférico, tem esse para determinar, por exemplo, a dureza Rockwell A, C e D, com diferentes pressões, ó. Então, para Rockwell A é 60 kgf, para a dureza Rockwell C 150 kgf e o Rockwell D 100 kgf. Aí o corpo tem uma forma cônica, né? Um cone de diamante com essa angulação. E esse outro aqui é esférico também para determinar as durezas Rock do tipo B, F e G. A gente também tem uns de base piramidal, né? Pirâmide de base quadrada. E cada um com o corpo de prova tem que ter essas especificações. Isso é contido em norma, né? E aqui, pessoal, as durezas medidas são apenas relativas, né? Ou seja, não é absoluta. Então, ela é comparada a algum outro material de base ou algum metal de base aí. Então, por exemplo, o ensaio de dureza Brinell foi proposto inicialmente em 1900 pelo engenheiro sueco James A. Brinell e é comumente empregado, então, para testar metais e não metais de baixa ou média dureza. Então, nesse ensaio, né, a gente tem ali, ó, pressiona-se uma esfera, que é esse daqui, ó, pressiona então uma esfera, que esse aqui é o ensaio Brinell, pressiona-se uma esfera de aço endurecido ou de metal duro de 10 milímetros de diâmetro contra a superfície de um corpo de prova. Então, vou utilizar uma carga de 500, 1.500 ou 3.000 kg-força. E a impressão gerada tem o formato de uma calota esférica, ou seja, forma tipo uma espécie de buraquinho ali, dependendo da dureza do meu material, pode ser mais fundo ou mais raso essa impressão aqui, né? Isso então vai determinar a dureza do meu material. E ela é a unidade dela em termos de tensão é em quilograma-força por milímetro quadrado, mas em geral elas são normalmente omitidas ao expressar o número, é simplesmente o número ali. Aqui, ó. Vamos ver se a gente acha um aqui, ó. Dureza brilho. E assim se faz aí o meu ensaio de dureza, né? Bom, o outro tipo de dureza, pessoal, é a Rockwell. Ela recebeu o nome do metalúrgico, né? Que é o Rock que propôs esse ensaio no início da década de 20. Então, um penetrador de formato esférico ou cônico, ele é pressionado contra o corpo de prova, utilizando então uma pré-carga de 10 kgf, assentando o penetrador no material. Então, assentou com 10 kgf, né? Aí ele vê ali qual que é a dureza indicada. Então, no caso da esfera, o diâmetro pode ser de 1,6 ou 3,2 milímetros. E em seguida, né, faz uma carga principal de 150 kgf ou outro valor, fazendo com que o penetrador entre no corpo de prova de determinada distância, além da sua posição inicial. Então, ali é a pré-carga de 10, depois aumenta para mais 150,
ou dependendo aí da marca, né, da dureza Rockwell que eu quero estabelecer, né? Então, ela é convertida em leitura de dureza Rockwell pelo durômetro. Essas diferenças no carregamento e na geometria do penetrador vão fornecer, então, várias escalas Rockwell para materiais diferentes. Então, a gente tem a escala em cima de dureza A, né, que é dureza Rockwell do tipo A. Aí o meu penetrador é um cone com a carga de 60 kgf. Para dureza Rockwell do tipo A, eu vou testar, então, os carbonetos e as cerâmicas. Geralmente, aí são os materiais mais frágeis, né? A dureza Rockwell tipo B, o penetrador é uma esfera com diâmetro de 1,6 milímetros. Vou aplicar uma carga de 100, fora aquela de 10, né, kgf. Vou aplicar então em metais não ferrosos. E a dureza Rockwell do tipo C, o meu penetrador é um cone, uma carga de 150 kg-força, e vou onde eu aplico então em metais ferrosos e em aços ferramenta. Então, para cada tipo de dureza, eu vou ter um material a ser testado e uma carga distinta a ser aplicada. Bom, o outro ensaio de dureza, pessoal, é o Vickers. Foi desenvolvido no início da década de 20, recebendo esse nome da companhia Vickers Armstrong Limitada, que fabricou então as máquinas para esse tipo de ensaio. Então, ela vai basear na utilização de um penetrador de forma piramidal, feito de diamante. Então, as impressões produzidas por esse penetrador, né, são geometricamente similares, independente da carga aplicada. Então, dessa forma, cargas de diferentes valores são aplicadas dependendo da dureza do material a ser medido, né? Então, ali só vai, por exemplo, vai ser um pouquinho, vai variar desde a pontinha até próximo ali da base da minha pirâmide, né? Então, ali vai ser só questão ali de proporção, e isso então posso ter diferentes valores para diferentes cargas aí. Bom, o outro ensaio de dureza, pessoal, é o Knup, foi desenvolvido em 39, também utiliza um penetrador de forma piramidal, e a pirâmide apresenta uma razão entre comprimento e largura de 7:1. E as cargas aplicadas são em geral menores do que é utilizada no ensaio Vickers. Então, trata-se de um ensaio de microdureza, né? Então, significa que é adequado para emitir corpos de prova pequenos e finos, ou materiais com dureza e fragilidades elevadas que possam fraturar, né, se neles forem aplicadas cargas elevadas. Então, para esses materiais de extrema fragilidade, eu utilizo então esse ensaio de dureza para é, não gerar a fratura ali ou a trinca no material mais frágil. E esse formato do penetrador vai facilitar a leitura da impressão, resultante das cargas mais leves do ensaio. Bom, o outro ensaio que a gente tem, pessoal, é o de impacto. Esse ensaio de impacto ele tem como principal aplicação caracterizar o comportamento, né? Se o material ele é dúctil, frágil, né? Como função da temperatura, possibilitando então a determinação da faixa de temperatura na qual o material sofre a denominada transição dúctil-frágil, né? Então, qual que é a temperatura que torna aquele material? Então, passa a ser mais frágil, ele passa a ser mais dúctil, né? Então, ele torna possível determinar essas características de fratura dos materiais sobre alta taxa de carregamento, pois a carga é aplicada na forma de esforços por choque, né, que é impacto. Então, tem ali um impacto obtido por meio da queda de um martelo ou pêndulo de uma altura determinada sobre o corpo da prova, conforme aqui na figura. Deixa eu ver se eu acho aqui também, pessoal, um ensaio de impacto para você. Ensaio de impacto. Tá aí, então, pessoal, um ensaio aí de impacto, né? Tem a máquina ali, ó. Esse tem esse outro.
Tem um exemplo aí, né, pessoal, do ensaio de impacto. É, bom, então, as massas então utilizadas nos ensaios, pessoal, elas são intercambiáveis. Então, a gente tem diferentes pesos e pode também cair de alturas variáveis, né? Os mais conhecidos, né, são o Sharp e o ISOD, dependendo da configuração geométrica do entalhe, né, aquele entalhezinho que tem lá, aquele vãozinho que é feito ali, e no modo de fixação do corpo de prova na máquina de ensaio. E o Sharp, que é o mais popular nos Estados Unidos, ele é posicionado de forma horizontal e seu entalhe fica no lado oposto em relação ao martelo, que é aquele que a gente viu lá no vídeo, né? O ISOD, que é o mais popular na Europa, ele é posicionado de forma vertical e seu entalhe fica no lado que vai ocorrer o contato com o martelo. E esses entalhes, pessoal, eles são feitos de propósito porque eles são concentradores de tensão, né, nesses ensaios mecânicos. Então, geralmente quando a gente faz ponta nos materiais, a gente tende ali a gerar concentração de tensão. Então, nesses ensaios de impacto, eles são feitos de forma proposital. Então, como resultado desse ensaio, a gente obtém a tenacidade ou impacto material, além da resistência ao impacto, que a gente relaciona a energia absorvida com a área da seção resistente. Então, variáveis que incluem o tamanho e a forma do corpo de prova, assim como a configuração e a profundidade do entalhe, também influenciam o resultado desses testes. Então, ele é utilizado nas indústrias, pessoal, ensaio de impacto, na indústria naval e bélica, né? Justamente as construções que vão suportar as baixas temperaturas, né? E além dos materiais metálicos, eles também são aplicados nos polímeros e nas cerâmicas. Bom, aí agora, pessoal, abordando sobre os ensaios não destrutivos, né? Então, esses são aqueles métodos que vão ser utilizados na inspeção de materiais e equipamentos vai ser sem danificá-los, podendo ser feitos na etapa de fabricação, construção, montagem e manutenção. Então, ele pode ser feito em qualquer etapa, né? E então são extremamente importantes em diversos setores industriais. A gente vai ter aplicação em setores como os de manutenção, inspeção de máquinas e motores, e dependendo do tipo de ensaio a ser aplicado, podem proporcionar baixos custos de utilização, praticidade e rapidez de execução, né? Então, os defeitos que podem ser analisados pelos ensaios não destrutivos podem ser trincas, né? Verificar se tem trincas, fissuras, sejam elas superficiais, subsuperficiais e internas. Os defeitos típicos de fundição, laminação, usinagem e recobrimento, né? Principalmente nesses de processos de fabricação, né? Verificar se tem descontinuidades, né? Ou seja, se tem falta de material em algum ponto ali, né? Ao longo de um material inclusões e segregações, né? Ou seja, inclusão de alguma escória, algum elemento ali que foi de fuga, né? Foi de contrabando ali. Falta de penetração, por exemplo, de soldas, né? Para verificar se minha solda foi feita ali, o cordão de solda eu faço, então, esse ensaio não destrutivo. Também os defeitos originados por fadiga, né? Após ali um ensaio de fadiga, eu faço então ali um ensaio não destrutivo para verificar se está tendo algum defeito oriundo de fadiga, né? E além disso, defeitos ocasionados por corrosão e outros, né? Então, quais são as vantagens dos ensaios não destrutivos? Então, eu faço um ensaio que ocorre diretamente nos elementos, né? Eles podem ser realizados em todos os elementos constituintes de uma estrutura, né? Posso fazer em todas as áreas do meu equipamento ali. As regiões críticas de um mesmo componente podem ser examinadas de forma simultânea, né? Então, onde eu vejo ele tem problemas, eu posso fazer ele simultaneamente. Auxilia a manutenção preventiva, né? Então, ele me dá subsídios, por exemplo, para fazer uma intervenção do ponto de vista preventivo. Então, por exemplo, uma viga ali eu faço um ensaio, ela tá ali com possíveis trincas, não vou deixar, por exemplo, aquela viga falhar, né? Uma base de sustentação ali de um prédio, de uma estrutura, não vou deixar ela falhar. Então, já vou agir preventivamente, fazendo ali um reparo necessário, ou trocando a viga, ou reparando aquela parte que está com problema, né? Além disso, não descarte os materiais e peças de altos custos de produção, né? Já que não é destrutivo, não preciso descartar, né? Então, não vou inutilizar a minha peça. Há pouco ou nenhuma necessidade de preparação de amostra, mas que eu tenho que fazer ali uma limpeza local, depois que eu faço também, faz uma outra limpeza, acabou ali o teste. A portabilidade de equipamentos e materiais empregados como consumíveis, né? Então,
Um líquido ali de revelador é muito mais prático do que, por exemplo, uma máquina de ensaio, por exemplo, de tração ou de impacto ali. Você vê que são máquinas grandes e pesadas, né? E também o fato de serem mais baratos e mais rápidos do que os ensaios destrutivos, né? Como eu falei, já os ensaios destrutivos eu preciso de maquinário mais complexo, mais padronizado, né? Então, geralmente não é viável, né? Fora que eu também não utilizo a minha peça, né? As desvantagens, né, pessoal, vai incluir, então, envolvimento de medições indiretas, né? Então, ele não vai conseguir mensurar diretamente ali as propriedades. O comportamento e serviço da peça ensaiada, ele é resultado de um significado indireto, ou seja, não tem como eu afirmar ali diretamente, então eu vou precisar, dependendo ali, se eu estiver fazendo, por exemplo, analisando ali uma determinada situação, né, fazendo ali uma perícia, ele no ensaio não destrutivo, ele não dá a resposta direta, então eu vou precisar de ensaios complementares ou outras formas ali para quantificar o comportamento ali de serviço daquela peça. Esses resultados então vão ser qualitativos, né, ou seja, e poucas vezes quantitativos, ou seja, a gente não vai conseguir quantificar, ver, a trinca é de tantos milímetros, não tem como, isso só vai mostrar que tem uma trinca ali. Mas o quanto que ela está ali, por quanto tempo, não tem como a gente mensurar. E além disso, vai exigir também a necessidade de experiências prévias para interpretar, né, essas indicações dos ensaios. Então também tem que saber fazer uma boa leitura, né? Essa questão aí dos ensaios não destrutivos. Então, dentre os ensaios não destrutivos, pessoal, a gente vai ter a inspeção visual, é o mais simples, líquidos penetrantes, raio-x, raio gama, ultrassom e as partículas magnéticas. Então, o ensaio mais simples que a gente tem não destrutivo é o visual, né? Então, a técnica simples que a gente são os nossos olhos mesmo. Então, ali para detectar não somente falhas na superfície ou distorções na estrutura, mas também um grau de acabamento e formato de uma peça. Geralmente na indústria automobilística, pessoal, utiliza ali uma inspeção visual, por exemplo, após um processo de pintura ou de montagem ali de um conjunto de uma parte do carro, né, para verificar se não tem desalinhamento, se não tem nenhuma imperfeição, por exemplo, ali na lataria, alguma falha ali na pintura, ou também no couro, né, por exemplo, no acabamento de couro e de painel ali, eu tenho passo por esse processo visual. E caso a peça apresente então uma falha passível de identificação olho nu, então ele tem que ser interrompido antes da próxima etapa, né? Ou descartar ou voltar ele para o início da produção. Então, pessoal, nessa questão da inspeção visual, a experiência do profissional conta bastante, porque ela influencia nos resultados, né? Das condições também de acesso ao local e dominação do ambiente. Bom, o outro ensaio que a gente tem, pessoal, é por líquidos penetrantes. Então, vai ter as seguintes etapas. Primeiro, eu tenho que limpar o meu material, né, para não ter nada ali que vamos dizer assim, interfira na minha leitura ali, né. Primeiro, eu aplico uma camada de líquido penetrante, né, na superfície onde eu vou ensaiar, né. Faço uma remoção do excesso, então removo o excesso e depois eu utilizo um revelador. Com esse revelador, eu vou identificar uma região que existe penetração do líquido. Então, por exemplo, uma trinca que está preenchida, ou um furo aqui, alguma coisa assim, indicando trinca ou qualquer problema no meu material, né? Por exemplo, na solda, verificar se tem, por exemplo, penetração na solda, se tem alguma coisa aqui de errado, né? O, o outro ensaio que a gente tem é a chamada radiografia industrial. Então, ela é utilizada na detecção de falhas e fundamenta-se no mesmo princípio da radiografia clínica que é utilizado na gente, né? Então, ali, por exemplo, ver uma peça com porosidade, ele passa por um raio-x, dá para saber onde tem essas porosidades, tá vendo? Tem esses pontinhos aqui, quer dizer que essa minha peça está porosa, né? Ou inclusão de ar ali, ou de algum outro material que não é componente do meu material, né? E então, pessoal, pode citar o fato, né, de a gente empregar dose de radiação 10 vezes maior que a radiografia clínica, né? Então, já que o material é mais espesso, então tem que usar uma dosagem muito maior. Porém, vai exigir um nível de segurança elevado, uma vez que a gente não pode tomar esse nível de radiação, né? Perigoso para a nossa saúde. Então, onde tem essa radiografia industrial, tem que ser muito bem blindado e ter as devidas sinalizações aí de segurança.
E como funciona, né, pessoal? Emite raio-x ou raio gama. Então, uma parte da radiação é absorvida pelo material e a outra vai atravessar, que vai sensibilizar o filme e produzir a imagem, né? Então, permite maior variação de espessura do objeto, perdão, sem perda de qualidade da imagem. O outro ensaio é por ultrassom, né? Então, muito difundido também na avaliação da qualidade de vários componentes das indústrias aeroespacial, automobilística, petroquímica e outras. Então, eu vou utilizar ondas ultrassônicas para detectar interna, né, detecção interna de defeitos em materiais ou para medição de espessura de paredes e detecção de corrosão. Então, nesse ensaio, eu vou utilizar uma onda ultrassônica pulso ecoante, que é enviada através do meu material. Então, quando a onda é interrompida, né, e então parcialmente devolvida, então eu envio aqui, por exemplo, esse aqui, enviou aqui, depois voltou, e sem nenhuma interrupção, quer dizer que não tem nenhuma trinca aqui. Nesse outro aqui, ó, fez o envio e deu uma interrupção e não voltou todo, voltou só uma parte, quer dizer que tem uma trinca ou uma imperfeição, por exemplo, ao longo da espessura desse material. Então aqui tem um material com defeito interno. Esse outro aqui, ó, tá da mesma forma. Pulsou, voltou e está sem defeito também, então não tem nenhuma trinca aí. Então quer dizer que tem os lugares onde eu coloco ali vai detectar onde eu tenho defeito ou não. E aqui, pessoal, não tem como também mensurar qual que é o tamanho dessa trinca. Não tem jeito, tem que ficar indo de ponto em ponto verificar. Se foi e voltou certinho, foi e voltou uma parte, opa, tem defeito, foi e voltou normal, não tem defeito. Então a gente consegue só tentar, vamos dizer assim, estimar, mas não tem como falar com toda certeza. Você pode dar uma estimada, por exemplo, uma trinca num sentido, qual que é o comprimento, mas agora 3D não tem como você ter uma noção, né, dessa trinca, né? Apenas dizer assim, uma direção, né? Uma dimensão. Bom, o ensaio por partículas magnéticas, né, pessoal? Então, eu vou submeter uma peça, né? É, uma peça ferromagnética ou parte dela a um campo, né? Nessa região magnetizada, então as descontinuidades existentes vão causar um campo de fuga do fluxo magnético. E essa aplicação de partículas magnéticas, que pode ser óxido de ferro ou limalha de ferro, vai provocar aglomeração dessas nos campos de fuga presentes na peça, uma vez que serão atraídas pelos campos devido ao surgimento de polos magnéticos. E essa aglomeração das partículas vai indicar o contorno do campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e extensão da continuidade. Só vou mostrar aqui, pessoal, esse último aqui, ó, ensaio partículas magnéticas. E a gente finaliza aí nossa aula de hoje. E também, pessoal, um exemplo aí de partícula, nem sabe, partícula magnética. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida aí, questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso não tenha alguma dúvida e algum questionamento, deixe de procurar, tá bom? Vou desejar a vocês, então, aí um bom dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém, tchau. Tchau, tchau.